Nós lemos a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 5. E o tema da nossa mensagem é nada mais e nada menos do que a escolha e o propósito. Diga, a escolha e o propósito. Diga, a escolha e o propósito. O subtema, eu gosto muito. O subtema é: faça o teu propósito viver. Aleluia. Faça o quê? O teu propósito viver. Esse é o subtema. Para quem já está com apontamento, vai apontar. E junto vamos caminhar na fé até onde Deus quiser. Aleluia. Lemos então a palavra de Deus, aonde nós vimos um dia que marcou a vida de uma pessoa. Pedro, num dia normal, ele era um homem pescador. Era um homem formado em pesca. Era um homem que entendia de mar, conhecia as águas. Era um homem que quando saía para pescar, as pessoas falavam: uau, aí vai o trabalhador. Era um homem dotado de conhecimentos e habilidades. Era um homem que não fazia o que ele fazia por acaso, fazia com conhecimento. Então nós sabemos que um pescador, para ir à pesca, ele estuda o mar, ele estuda o tempo, estuda vários fatores para que ele consiga pescar peixe. Só que a Bíblia é tão clara e vem nos referir que naquele dia o tal chamado pescador, o tal conhecido pescador, não pescou nenhum peixe. Aleluia. O homem com tanta habilidade de pesca, mas naquele dia nenhum peixe ele conseguiu pescar. E a Bíblia vem nos falar que por causa dessa derrota, Pedro então se conformou junto com os seus amigos. A Bíblia vem nos dizer que eles já estavam sentados a lavarem as redes. Aleluia. Já estavam a lavar a rede, o que indica que eles já estavam mesmo conformados, prontos a irem para casa, porque aquele dia era um dia mau. Aleluia. É como se você vendesse, imagina, você prepara o teu negócio, prepara tudo, vendes o teu bolinho bem quente, bolinho bem cheirosinho, bem gostoso. Mas quando você vai para vender, infelizmente, você vendeu até bem na semana, mas um dia Deus prova ao contrário para o homem. Você com teu bolinho bom, gostoso, saborioso, mas ainda assim você não vende nenhum. Como é que você se sentiria? Mal. Aleluia. Mal. Então é assim que Pedro se sentiu naquele momento. E eu começo a entrar na minha mensagem sobre a escolha e o propósito. A primeira escolha que aconteceu naquele dia não foi a escolha do homem, foi a escolha de Deus. Eu disse que a primeira escolha que aconteceu naquele dia não foi a escolha do homem, mas foi a escolha de Deus. Sabe como? Jesus estava na terra, pregando como sempre, mas num belo instante, Jesus então se interessa pelo barco de Pedro. É ali que nós entramos na mensagem. Num belo dia, Jesus fala: é aquele que eu escolhi. É aquele que eu escolhi. Esse alguém, nesse momento, é eu e você. Não foi você nem eu que escolhemos Deus. Mas a palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, versículo 15, está a dizer que Ele nos escolheu para que pudéssemos dar fruto. Aleluia. Isso quer dizer que a primeira escolha na vida de um homem é a escolha de Deus. Então Jesus Cristo se interessa, no meio de dois barcos, se interessa a escolher apenas um. Mas quando Jesus entra, aliás, Jesus só entrou no barco de Pedro porque viu que os homens estavam saindo. Eu não sei se alguém consegue chegar ao nível que eu estou de pensamento e raciocínio. Vamos imaginar,
Jesus, como fofoqueiro, vão desculpar o tema, ele estava ali pregando, mas observando a vida de Pedro. E é no momento que as pessoas abandonaram Pedro, é no momento que as pessoas se interessaram em abandonar Pedro, é aí que Jesus fala: chegou o momento de eu entrar. Eu vim aqui para alguém dizer: é no momento que as pessoas vão sair do teu barco, é no momento que as pessoas vão decidir abandonar-te, que Deus então lá de cima vai falar: chegou o momento de eu entrar na vida de alguém. Chegou o momento de eu fazer história na vida de alguém. É quando os homens saem que Deus se interessa em entrar. É quando as pessoas te abandonam que Deus se interessa em te abraçar. Enquanto as pessoas fracassadas estiverem contigo, não tem como Jesus se interessar. Por isso é que a Bíblia está a dizer: Jesus esperou até o dia, até o minuto, até o segundo que as pessoas saíram do barco de Pedro. Mas aquela saída das pessoas foi necessária para que a entrada de Deus, a entrada do propósito, a escolha do alto alcançasse a vida de Pedro. Eu vim aqui falar para alguém: se as pessoas saíram do teu barco, se as pessoas abandonaram-te, se as pessoas rejeitaram no passado, não se preocupa. Foi necessário para que o dedo indicador de Deus apontasse você como escolhido. Eu disse para alguém: se as pessoas te abandonaram, não se preocupa. É necessário que eles te abandonam para que o dedo indicador de Deus apontasse para ti como a escolhida. Você é o escolhido. Por isso é que é necessário algumas pessoas saírem para que o dono da escolha entre. É necessário algumas pessoas te abandonarem para que o dono do propósito te abrace. Então, quando as pessoas te abandonarem, não olha para baixo, olha para cima e dá graças a Deus, falando: Senhor, obrigado, porque chegou o tempo de eu viver o propósito não da terra, chegou o tempo de eu viver o propósito do alto. Será que você pode aplaudir para a glória e honra de Jesus? Vamos ser um pouco irônico. Por que o bidão existe? Eu tenho aqui uma garrafa, eu vou dar exemplo, se me permitirem. Por que essa garrafa de bidão existe? Quando você olha para essa garrafa, a tua definição vai ser de acordo com aquilo que você vê. Mentira ou verdade? Nós vimos o bidão a fazer o quê? Armazenar um líquido, a água, não é isso? Quer dizer que esse é o propósito do bidão. Ele existe para armazenar líquido. Quando nós olhamos para a chave, nós conseguimos entender que a chave existe para abrir portas. É mentira ou verdade? Quando nós olhamos para a lâmpada, nós conseguimos entender que a lâmpada existe para iluminar. É mentira ou verdade? Quer dizer que tudo existe por causa de um propósito. Se não houvesse propósito, não existiria a necessidade das coisas existirem. E a pergunta é: se o bidão existe para armazenar água, se a chave existe para abrir portas, se a lâmpada existe para iluminar, eu e você existimos por quê? Qual é o nosso propósito? Por que estamos aqui na terra? Eu acredito que eu e você só existimos por causa de um propósito. Se não houvesse propósito, não haveria necessidade de Deus perder tempo em nos fazer. Aleluia. A pergunta é: será que você vive o teu propósito? Eu sou o meu propósito. E você? Você é o teu propósito? Aleluia. Pedro até pensou que a escolha de Jesus fosse para que ele vivesse o propósito dele mesmo. Ele se prostrou, pensou que por Jesus lhe escolher, todos os dias ele
peixe. Só que aquele não era o propósito de cima. Quando Jesus escolhe Pedro, Jesus lhe fala: Pedro, isso é apenas uma amostra daquilo que eu quero fazer contigo. Isso é apenas um milagre daquilo que eu quero fazer contigo. Pedro, se prepara. A partir de agora, não serás pescador de peixe, serás pescador de pessoas. Eu vim aqui falar para alguém: Jesus não te escolheu para você ser pescador de peixe. Jesus te escolheu para você ser pescador de pessoas. Será que você está vivendo o teu propósito? Será que você está vivendo o teu propósito? Jesus não te escolheu para você viver mendigando. Jesus não te escolheu para você viver reclamando. Jesus não te escolheu para você viver lamentando. Ele te escolheu para te falar: vai dar vida nos outros, vai chamar os outros, vai salvar os outros, vai curar os outros, vai libertar os outros. Ele não te escolheu para cruzar os braços, ele te escolheu para estender as mãos. Se você não estende as mãos nos outros, você não está vivendo o propósito de cima. Se você não estende as mãos nos outros, você não está vivendo o propósito de Deus. Só está cruzado aquele que não se conhece. Se você se conhecesse, você falaria: se até as formigas nunca estão descansadas, quanto mais eu, filho de Deus. Se até as formigas sempre estão em trabalho, quanto mais eu, uma filha de Deus. Isso quer dizer, Deus não te escolheu para você cruzar os braços. Deus te escolheu para você viver marchando, 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 até o dia que Ele falar chegou. Aleluia. Obrigado. Lutas difíceis são para pessoas fortes. Problemas fortes são para pessoas fortes. Fraco não passa por luta forte. Isso quer dizer, as lutas que você passa não vai ser do nível da tua força, mas vai ser do nível do teu propósito. Os problemas que você enfrenta não vai ser do nível da tua força, porque se for da tua força, quando você vencer eles, você vai se levantar, vai falar: é por causa de mim. Você vai falar: é por causa da minha força. Você vai falar: é por causa do meu conhecimento. Mas a Bíblia está falando, naquele dia, a sabedoria de Deus enganou a sabedoria de Pedro. Isso quer dizer que o fracasso de Pedro, naquele dia, não era do tamanho das habilidades que ele tinha, mas era do tamanho do propósito que estava prestes a se cumprir. Eu estou aqui para falar para alguém: as lutas que você passa, não é por causa da tua força, é por causa de um propósito que está prestes a se cumprir. Os problemas que você enfrenta não é da cor da tua força, é por causa de um propósito que está pronto a cumprir. Os adversários que você tem não é por causa da tua força, é por causa de um chamado que está pronto a cumprir. Então, quando as lutas grandes aparecerem para si, não procura culpado. O culpado é você. Problemas grandes são para pessoas grandes. Sabe por que eu digo isso? Lutas fortes, problemas fortes não são para pessoas fracas. Quando eu entro na palavra de Deus, em Mateus capítulo 22, eu começo a entender que um homem coitado, um homem inocente, chamado Jesus, carregava uma cruz. Só que a Bíblia está a falar, quando Jesus carregava a cruz lhe fazia cair. Isso quer dizer que a cruz, naquele momento, era mais pesada do que a força de Jesus. Mas eu começo a entender que a cruz não simbolizava a força de Jesus. A cruz, na verdade, simbolizava o propósito que Jesus estava a carregar. Sabe qual é o propósito? O propósito que Jesus carregou foi morrer, mas a morte lhe alcançou. Só que a morte também não era o propósito dele. Por isso é que no terceiro dia ele ressuscitou. Eu começo a entender, se a morte não for o teu propósito, ainda aqueles te matam, você vai ressuscitar. Se o desemprego não for o teu propósito, ainda aqueles te desempregam,
desempregam, você vai empregar de novo. Se a doença não for o teu propósito, ainda que você é a doença, você vai ficar curado de novo. Eu começo a entender. Se os problemas que você está passando não são o teu propósito, não se preocupa. Vai doer no princípio, vai doer no meio, vai doer no fim, mas te matar também não vão conseguir, porque a morte não faz parte do propósito de um escolhido. Ainda que eles te matam, você vai voltar a viver, porque a morte não faz parte do teu propósito. Você não existe para você morrer. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Você não existe para você morrer, ainda que eles te beliscam. A Bíblia está a falar, Deus disse: Satanás, mexe com a vida de Jó. A Bíblia está a falar, Satanás tirou família, Satanás tirou casa, Satanás tirou carro, mas não era o propósito de Jó morrer. Então quando não é o propósito, Deus abençoa. Quando não é o propósito, ainda que o diabo se levanta, ainda que o diabo se enche, ele não vai conseguir, porque o teu propósito não foi o homem que te deu. E o que o homem dá acaba por expirar, mas o que Deus dá não expira. O propósito que Deus te deu, ainda que o homem tente, ainda que Satanás tente, ninguém vai conseguir. As lutas podem te tocar, porque a luta o homem é que inventou. Mas eu quero te dizer, por mais que as lutas sejam tão grandes, te matar também não vai, porque o teu propósito não é morrer. Então enquanto você não viver o teu propósito, viva alegre. Vai vir morte, não vai te conseguir. Vai vir doença, não vai te conseguir. Sabe por quê? Sabe por quê que até agora você não morreu? Você não se pergunta por que eu não estou a morrer. Os problemas que você já passou, se fosse outra pessoa já poderia estar no túmulo. As lutas que você enfrenta, se fosse uma outra pessoa qualquer, não estaria onde você está. A pergunta é: por que você está aqui? Por que Deus te colocou aqui a ouvir a minha mensagem? Não estás a entender que tem alguma coisa a mais? Não estás a entender que tem acho que você entendeu. Tem uma coisa a mais. Só que o que o diabo não está conseguindo ver é que mesmo ele tentar, não está conseguindo arrancar. Porque a Bíblia está a falar, aquilo que Deus dá, o homem não tira. Por mais que o homem tente, por mais que o homem aguente, mas tirar o teu propósito, eles não vão conseguir. Tirar o teu propósito, eles não vão conseguir. Por isso viva as lutas, viva os desafios, porque o tamanho da tua luta simboliza o tamanho do teu propósito. O peso da tua cruz simboliza o peso, Deus abençoa. O peso da tua cruz simboliza o peso do teu propósito. O peso que Jesus carregava simbolizava o propósito que ele carregava. Isso quer dizer, foi por causa da humanidade que Jesus carregou aquela cruz. E foi por causa de Jesus que Deus salvou a humanidade. É por causa de ti que Deus quer salvar a tua família. Então é por causa da tua família que você vai carregar uma cruz pesada. Vou vos contar um segredo. Isso aqui vocês não contam a ninguém. Estamos combinados? Se fosse por força, Golias podia matar Davi. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a entender. Naquele dia, a luta não era de força, a luta era de propósito. Se fosse por força, teus inimigos já poderiam comer feijão de olho de palma. Tem uma comida que cuia muito nos óbitos. Não é que cuia até óbito, não, mas a comida cuia um pouco. Canjica, Se fosse
causa de força, de conhecimento, de habilidade. O que é que você mais tem? Beleza. É? Tipo meu irmão aqui. Ele é muito pausado. Se fosse pela beleza dele, os inimigos dele já estariam a comer canjica. Se fosse pela vaidade do profeta Baltazar, os inimigos dele já estariam a comer mufete. Se fosse pela beleza da mamãe Elizabeth, os inimigos dele poderiam tomar sopa. Mas pelas lutas que você passa, eu entendo que você não está a lutar por força. Porque se fosse por força, teu inimigo é mais forte que você. Golias era mais forte que Davi. Era um homem que quando falava as pessoas fugiam. Você consegue entender? Um homem só com a voz consegue dizimar povo. Então isso quer dizer, se fosse por força, já podiam te pisar bem. Mas por não ser por força, por ser por propósito, eles não vão te conseguir. E as pessoas vão olhar para ti, vão dizer: como é que esse homem venceu? Como é que essa mulher venceu? Não se preocupa, não é você que venceu, é Jesus que venceu por ti. É Jesus que lutou por ti. É Jesus que ganhou por ti. Deus abençoa, Deus abençoa. É Jesus que lutou a tua luta. É Jesus que venceu os teus inimigos. É Jesus que combateu o teu combate. É Jesus que entrou na frente. É Jesus que disse: ninguém lhe mexe. É Jesus que te defendeu. Porque a palavra está a dizer: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Satanás vai te acusar, Satanás vai te tocar, mas Jesus vai entrar como leão da tribo de Judá. Vai colocar-se na frente e vai falar: no meu filho ninguém mexe, na minha filha ninguém mexe. Deus abençoe. Quando passo por alguma coisa, tá tentando já me tirar do sério, vou meter meu louvor, minha balançada, eu começo logo a dançar. Se o problema me beliscar um pouco, sabe, eu como sei quem me chamou, não vou ir no vizinho, também não vou olhar embaixo, porque embaixo quem me chamou não está lá. No vizinho quem me chamou não está lá. Também no teto quem me chamou não está lá. Começo a entender. Salmo nos despertou. Capítulo 121. Olha os meus olhos. Não é para baixo, né? Não é para lado, né? Não é para outro lado, né? É para cima. Sabe por que é para cima? Porque o propósito que você está vivendo não é propósito da terra, não. Não é propósito do homem, não. É propósito do céu. Tá passar luta, olha lá em cima. Tá passar desafio, olha lá em cima. Tá passar problema, olha lá em cima. Quem te chamou vai se responsabilizar em te defender. Quando você passa por luta, não olha pelo vizinho, não olha pelo amigo, olha pelo teu pastor que está pronto. O teu pastor está disponível. A palavra de Deus está a dizer que ele é o Deus do exército. A palavra de Deus está a dizer, Reis capítulo 6 versículo 16, Geazi disse: profeta, esses homens vão nos matar. O homem olhou para os inimigos e disse: esses inimigos são muito, meu Deus, vão acabar comigo. Profeta profeta lhe disse: homem, está pensando nisso por quê? Homem, está imaginando isso por quê? Você não sabe que aqueles que estão conosco é maiores, ou são maiores, ou então são mais fortes do que aqueles que estão contra nós. O homem disse: como assim? Tá bom, Deus, faça graça, abre o olho desse homem. A Bíblia está a falar, quando o homem abriu o olho, ele não viu o homem, ele não viu mais os inimigos. Ele só olhou em cima. Tá vendo carro, tá vendo cavalo. A palavra de Deus está a dizer, ele viu carruagem de fogo. Só estava assim pronto, à espera de um sinal. Isso quer dizer que quando os inimigos
inimigos se levantarem contra ti, se eles são 1000, quem está contigo é 10.000. Se eles são 30, quem está contigo é 300. A palavra de Deus está a dizer, quando Gideão estava na luta, Deus lhe disse: Gideão, se você é com 1000 homens, você vai pensar que você venceu pela tua força. Sabe, faça o que, Gideão? Tira lá 1000, fica com 300. Gideão disse: Deus, como é que eu vou lutar com mais de 10.000 pessoas apenas com 300 homens? Deus lhe disse: Gideão, que está a lutar contigo não é o homem, que está a lutar contigo é Deus. Então não importa a quantidade de homens, eu quero dizer, não importa a quantidade do teu conhecimento, eu quero dizer, não importa a quantidade da tua habilidade. Se Deus é que te deu um propósito, ainda que você não licenciou, ainda que você não estudou fora do país, ainda que você não trabalhou nas melhores empresas, se o propósito que você carrega é um propósito de cima, meu irmão, aquela banca é tua, meu irmão, aquele escritório é teu, meu irmão, aquele gabinete é teu. Não se preocupa, no tempo certo as coisas vão acontecer. Eu disse que no tempo certo as coisas vão acontecer. Será que você pode se colocar de pé? Coloca-se de pé, coloca-se de pé. Eu quero chamar os escolhidos de Deus a fazer nenhuma oração de fé. Fala: Senhor, qual é o meu propósito? A partir de agora eu quero viver o meu propósito. Será que existem jovens aqui que têm um propósito do alto? A palavra de Deus está a dizer, Deus não chamou os homens quando eram mais velhos, Deus chamou homens na juventude. Será que temos jovens chamados de Deus? Será que temos juventude chamada de Deus? Qual é a juventude que nós temos aqui na igreja? Será que nós carregamos um propósito? Será que a banda carrega um propósito? Será que o protocolo carrega um propósito? Qual é o teu propósito? Se você conhecer o teu propósito, você já vai conhecer o motivo na qual você existe. Se você conhecer o teu propósito, você vai conhecer a tua importância. Então fala: Senhor Jesus, qual é o meu propósito? Por que eu existo? Reclama, reclama, reclama. Fala: Senhor, mostra o meu propósito, para que a partir de agora eu viva disso. Mostra o meu propósito, para que a partir de agora eu fale disso. Mostra o meu propósito, para que a partir de agora eu ande nisso. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Onde estás? Foi por causa de Pedro que Jesus salvou Tiago e João. Foi por causa de Pedro que Jesus escolheu Tiago e João. É por causa de ti que Deus quer salvar a tua família. É por causa de ti que Deus quer libertar os teus amigos. É por causa de ti que Deus quer fazer história na tua vida. É por causa de ti que Deus quer fazer um milagre. Deus abençoe. É por causa de ti. Fala: é por causa de mim. Fala: é por causa de mim. Fala: é por causa de mim que Deus quer salvar a minha família. Fala: é por causa de mim que Deus quer libertar os meus filhos. Fala: é por causa de mim que Deus quer mudar a minha geração. Fala: é por causa de mim que Deus quer fazer história. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Já vou te deixar, porque já fui notificado. Vou te contar 3 segredos que Deus revelou para mim quando eu estava em meditação dessa passagem. 3 segredos você vai guardar no teu coração para sempre. Do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4, aconteceram 3 mudanças na vida de Pedro. Sabe qual é? A primeira mudança que aconteceu na vida de Pedro foi a mudança da mente. Pedro na mente colocou que aquele dia seria um dia de fracasso. Mas Jesus mudou a mentalidade de Pedro. Disse: Pedro, leva o barco no mar. Pedro se perguntou: esse homem não é maluco? Não bate bem esse homem? Ele não está vendo que eu estou a lavar rede.
Quer dizer que eu não pesquei. Como é que ele está me falando? Vai no mar. Jesus mudou a mente de Pedro. A segunda mudança que aconteceu naquele momento, a mudança de ambiente. Jesus lhe disse: Pedro, se afaste. Quando Deus mudar a tua mente, Ele vai querer mudar as pessoas que estão a andar contigo. Não tem como Ele mudar a tua história enquanto você andar com pessoas conformadas com a derrota. Porque naquele dia, os amigos de Pedro já estavam a lavar as redes. Isso quer dizer que eles já estavam conformados com a derrota. Vamos embora em casa. Mas Jesus lhe disse: já mudei a tua mente, agora sai desse ambiente. Deus está falando: sai desse ambiente. Quando ele se afasta do ambiente, ali Jesus mudou a história dele. Disse: lança agora. Pedro disse: vou lançar como se eu já lancei uma vez. Mas Jesus lhe responde: no passado você tentou com a tua força. No passado você lançou com o teu conhecimento. Pedro, a palavra que eu estou a te dar não é uma palavra que o homem é que te deu. A palavra que eu estou a te dar não é uma palavra que a tua mãe é que te deu. A palavra que eu estou a te dar não é a palavra que o teu pai te deu. Porque a palavra do homem inspira. A palavra de Deus está a dizer. A palavra do homem cai. A palavra do homem seca. Mas Jesus disse: Pedro, lança com a minha palavra. Pedro disse: já que o Senhor está dizendo, eu não vou lançar pela minha palavra, eu vou lançar com a tua palavra. A palavra de Deus está a dizer: quando Pedro lançou com a palavra de Jesus, ele pescou mais do que 1000 peixes, ele pescou mais do que 100 peixes. Não é a tua palavra, é a palavra que você carrega. Não é a tua beleza, é a palavra que você carrega. Não é a tua juventude, é a palavra que você carrega. Abandona a tua palavra, viva a palavra de Deus. Que essa palavra abençoe a tua vida em nome de Jesus. Será que você pode levantar a tua mão direita? Eu quero profetizar para alguém que está aqui. No passado você tentou emprego com a tua palavra. No passado você tentou negócio com a tua palavra. No passado você tentou casar com a tua palavra, mas a tua palavra te decepcionou. Eu quero colocar a palavra de alguém que quando fala, a natureza lhe obedece. A palavra está a dizer: quando Jesus lançou a palavra, os peixes estavam lá distante, os peixes estavam no norte. Mas a palavra está a dizer: quando a palavra de Jesus saiu, os peixes começaram a se prostrar. Falaram: essa palavra é daquele que nos criou. Os peixes começaram a marchar. Os peixes obedeceram a palavra de Jesus. Então eu quero dizer, a palavra que você vai receber nesse momento, até a natureza vai obedecer, até o vento vai obedecer. Será que você está pronto para receber essa palavra? Se você já tentou no passado, Deus está a dizer para ti: tenta de novo. Será que você pode dizer amém? Se você tentou no passado, deu errado, Jesus está a dizer para ti: tenta de novo. Será que você pode dizer amém? A palavra que você tentou com ele é a palavra do homem, mas eu vim aqui como representante de Deus para te falar: receba a palavra que quando tudo fala, tudo obedece. O casamento não está te obedecendo, né? O emprego não está te obedecendo, né? Os casamentos não estão te obedecendo, né? A viagem não está te obedecendo, né? Receba a palavra de Deus. Eu disse que receba a palavra de Deus. Eu disse que receba a palavra de Deus. Eu disse que não recebe a palavra do pastor. Eu disse que recebe a palavra de Deus. Naquele teu negócio, eu disse que receba a palavra de Deus. Naquele teu emprego, eu disse: receba a palavra de Deus. Bate cota na fé. Enquanto eu te falo, você recebe. Eu disse: naquela tua viagem, receba a palavra de Deus. Eu disse: naquele teu emprego, receba a palavra de Deus. Eu disse: naquele teu negócio, receba a palavra de Deus. Palavra profética para o teu coração. Faça um novo currículo. Será que alguém entendeu? Faça um novo currículo. Quem já tem um novo currículo, essa semana procura de novo emprego.
Quem recebeu uma palavra dos médicos que não vai conseguir, para falar com a autoridade de cima. Essa semana vai de novo nos médicos. Quem não estão ali pagar a dívida, estou a falar com a palavra do alto. Essa semana vai cobrar de novo. Será que alguém entendeu? Essa semana faça tudo de novo. Lança a pesca de novo. Eu disse que lança a pesca de novo. É pela palavra de Deus que eu te falo. Lança a pesca de novo. Meu irmão, lança a pesca de novo. Será que você pode dizer amém? Levanta a sua mão onde está. Que Deus abençoe a intenção do teu coração. Levanta a tua mão onde está.